Olá, seja bem-vindo ao meu canal Thaís Venâncio aqui no YouTube. Você pode me acompanhar, me seguir pelas redes sociais. Bom, hoje eu converso com um amigo muito querido. Ele é ginecologista, obstetra e uma pessoa muito espiritualizada, que passa uma paz para mim. Eu acho que com certeza passa para muita gente. Converso com Paulo Batistuta. Obrigada, Paulo. Seja bem-vindo nessa minha nova série de entrevistas. Muito obrigado, Thaís. Você é sempre tão carinhosa comigo. Muito obrigado. Mas o carinho que você sempre teve comigo, eu não sei se eu vou ter tempo nessa vida para agradecer. Acho que vai ter que ficar, vou ter que voltar algumas vezes. Eu convidei o Paulo para falar sobre esse momento da mulher. Nós estamos numa pandemia do novo coronavírus, todos tiveram que se isolar e acho que muitas pessoas largaram de lado seus tratamentos. E com isso me preocupou a saúde da mulher, a questão da prevenção com relação ao câncer. E por isso também eu quero falar sobre gestação e espiritualidade. Vou começar aqui sobre gestação, Paulo, porque você sempre lutou muito pelo parto humanizado. E eu tenho visto umas coisas meio doidas, pais que não estão indo aos partos, não seus, que eu não vi isso, mas aí que filma para as pessoas, para o pai ver. Como que você está mantendo um parto humanizado durante o isolamento? Thaís, existem recomendações baseadas no que nós conhecemos aí da doença. A gente sabe muita coisa já sobre essa doença. Faltam muitos conhecimentos, mas a gente já tem um tanto bom para a gente poder trabalhar, e com segurança, inclusive. E as recomendações da Sociedade Brasileira de Ginecologia é que a equipe de parto seja uma equipe mínima. Então, aquela festa, eu já tive parto com 11 pessoas no ambiente da família, entendeu? E hoje em dia, não. 11 é muito, porque é uma aglomeração. Também, se tiver muitas pessoas aí, enfermeiras, muitos médicos, também não é o mais recomendado. O princípio básico o princípio básico é o mínimo de pessoas necessário ali no evento. Então, nesse sentido, foi a Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela nominou fotógrafos e doulas? Não, nesse momento. Nesse momento, não. Mas o acompanhante, não foi feita restrição. A mulher tem direito, né, por lei, de um acompanhante. Eu sei que tem alguns hospitais fazendo essa restrição mesmo, mas me parece que para a mulher é muito, muito difícil, cruel até, ela precisar viver esses momentos em que já tem o desafio do parto, ainda com essa preocupação de uma pandemia na cabeça, ela ali sozinha, é difícil, né? Acho que. Então, eu tenho preservado, os hospitais não têm feito restrição à entrada do pai. Alguns hospitais têm, outros não. Mas, no geral, a recomendação é que o acompanhante seja preservado, porém, outros profissionais aí que têm atuado no parto, como doulas e fotógrafos, esses, nesse momento, não. Porque estava virando também um evento, né? Então, assim, tinham muitas pessoas, era um momento importante que a pessoa quer eternizar, mas nesse caso precisou realmente ter esse cuidado a mais. E você mudou alguma coisa no seu protocolo de atendimento durante essa gestação? A gente tem que fazer utilização de equipamentos de proteção individual. O médico, né? Eu devo usar um gorro cirúrgico, a máscara N95, que é o padrão sugerido, e estar com uma roupa que eu não tenha contato direto com a paciente. Eu não devo encostar nela. Se eu for tocar, eu usar luvas. Nem sempre isso é fácil acontecer na hora do parto, sabe, Thaís? Porque é um evento muito carinhoso, muito próximo, precisa de um certo contato, às vezes a gente ultrapassa o limite. Mas a recomendação é essa, que a gente esteja com os cuidados, usando álcool gel toda hora, esse isolamento. A mulher não precisa ficar de máscara, o seu marido deve ficar de máscara. Agora, a mulher que tem a doença, a Covid, né, o coronavírus, ela deve usar máscara também. Aí essa mulher, ela pode amamentar, mas depois que ela lavar as mãos, lavar as mamas, então depois que o bebê tomar banho, então esse contato pele a pele, no primeiro momento ele não acontece, imediatamente não. Ele nasce, vai se higienizar, lavar, ela vai passar álcool na mão, ela vai botar uma máscara e aí ela pode dar mamar para o bebê, inclusive. A mulher doente. Tá? Agora, as mulheres saudáveis não tem nada disso. E aí, com isso tudo, né, Paulo, precisa de espiritualização para poder
está no meio disso tudo, né? Porque o fato do isolamento deixa as pessoas, o emocional das pessoas muito abalado. E uma mulher na gestação já está muito mais sensível, né? E com tudo isso, aumenta o medo, né? Aumenta o pânico, né? Criado. E como é que você, uma pessoa espiritualizada, tem levado isso? Porque saúde e espiritualidade precisam andar juntas, né? Você está perguntando como é que eu tenho, como é que foi comigo? Eu vou te confessar, então, que eu chorei um dia. De medo, de medo. Logo quando... É porque o que foi apresentado para a gente era uma coisa medonha, né? Parecia que você estava indo assim, para a guerra e ia morrer mesmo. E eu tenho filhos que eu amo, tenho minha mãe, meus irmãos, eu tenho um monte de coisas que eu amo. Eu creio que posso morrer, não vou relutar com esse momento natural quando ele chegar, eu me considero pronto, mas na iminência de partir assim tão bruscamente, eu confesso que aquilo me impactou. E eu tive um dia que eu chorei. Eu, pessoalmente, fiquei muito, porque eu precisava continuar trabalhando, né? Eu sou plantonista na maternidade, tenho as gestantes, e eu fiquei abalado. Eu não sabia como é que eu ia comportar. Eu e minha mulher, nós passamos um momento aqui de catarse, mas foi muito bom, porque nós conversamos, nos abraçamos, fizemos valer a nossa fé, a razão, né? Nós, então, começamos a estudar a doença, quando a gente viu que ia ter que trabalhar, assim, praticamente normal, como antes, e a gente entendeu que o risco existe, é relativo, mas com cuidados existe a possibilidade da gente se proteger, e até agora, já tem tanto tempo isso aí, está no terceiro mês já, e a gente está bem, graças a Deus, né? Mas o que essa pandemia trouxe muito claramente, a necessidade da gente fazer introspecção, olhar os valores verdadeiros da nossa vida, porque agora o medo está no pobre, no rico, na pessoa que tem plano de saúde, na pessoa que não tem, todo mundo, né, Thaís? Quem tem religião, quem não tem. Então, os valores transcendentais nessa hora, eu acho que eles são uma âncora muito forte, né? As pessoas estão se voltando mais para a oração, para o amor familiar, para as coisas que são verdadeiras e que são definitivas. E a roupa, o luxo, o conforto, a sofisticação, isso aí ficou em segundo, terceiro, quinto plano, né? É verdade, é verdade. Eu acho que, com certeza, nós vamos sair outros, né, desse momento, isso eu tenho certeza. Mais maduros, né? Eu percebo também que, como você, um médico, né, uma pessoa espiritualizada, inteligente, que tem noção de tudo que está acontecendo, se chocou. E eu imagino pessoas que estão sendo informadas aí pela grande mídia que só está espalhando pânico. Pois é. Você percebeu que muitas mulheres, tanto no público, né, ou no privado, você percebeu que essas mulheres abandonaram esse cuidado com a saúde? Olha, as gestantes, a gente tem recebido gestantes. Nenhuma gestante minha deixou de fazer o pré-natal, nenhuma. Todas continuaram fazendo. Também eu fui proativo. Logo no começo, a gente fechou o consultório, eu peguei as fichas de todas as gestantes, trouxe para minha casa, fiz uma lista, chamei as pacientes. Na primeira semana, eu atendi sozinho. E na segunda semana, eu pedi a ajuda da secretária, que é uma jovem de 22 anos, totalmente saudável, não é do grupo de risco. Fornecemos os equipamentos para ela de segurança, fizemos um treinamento, seguimos a regra do afastamento social, né, do isolamento, não ter contato assim, com as pessoas, oferecemos as medidas de segurança, e aí lá na primeira semana da crise eu não trabalhei, na segunda semana eu já fiz o atendimento sozinho, eu e a paciente, e na terceira semana a secretária já retomou com a gente, está até hoje desse jeito. Então nós não deixamos, eu fiz questão de ligar para as pacientes, entrei em contato, nenhuma se perdeu. Mas a gente nota na maternidade pública uma diminuição do número de atendimentos. Eu não sei se é porque antes tinha muita coisa realmente fútil, que não precisava ir ao hospital, que a gente observa muito. Hoje as pessoas vão mais pela necessidade mesmo, quando tem necessidade. Agora, eu tenho contato com várias pessoas que estão com medo de sair de casa, estão em pânico, não conseguem sair de casa. Tá? Eu tenho notícia de uma pessoa próxima, de 15 anos de idade, que saiu de carro com os pais e ficou bem dentro do carro, mas quando foi convidada a caminhar na calçada, num lugar onde não tinha ninguém, ao sol, entrou em pânico, não conseguiu. E tem notícia também de pessoas que estão no climatério, pessoas que têm doença cardíaca, que têm hipertensão arterial, estão assim, estressadíssimas, com medo disso trazer a morte, que é grupo de risco, né?
Então, tem pessoas que deixaram os tratamentos, sim, Thaís. Porque com isso, eu tenho visto que você tem alertado com relação aos tratamentos, ao câncer do colo de útero, né? Aqui eu falo também sobre o câncer, o câncer de mama. Quer as pessoas precisam fazer a mamografia, precisam fazer o preventivo, quer dizer, precisam manter esses cuidados, até porque a gente não sabe até quando esse isolamento vai permanecer. Thaís, eu acho que meu sentimento está de acordo com, assim, eu entendi o que o Conselho Federal de Medicina orientou para a gente médico, que nós devemos continuar os tratamentos respeitando esse isolamento, esse afastamento social. Mas isso, o cuidado médico é um cuidado importante. Então, o que eles sugerem? Que na sala de espera do médico não tenha aglomeração de pessoas, que o contato pessoal, o contato do médico com o paciente seja com luva, que a gente use máscara, que a gente use todo equipamento de proteção. Igual a pessoa vai ao supermercado, igual a pessoa vai ao posto de gasolina, igual a pessoa vai a todos os lugares que ela precisa para poder viver, né? Ela precisa fazer os tratamentos. E tem que contribuir nesse serviço essencial, né? Esse trabalho preventivo, esse serviço preventivo para ela, né? Então, acho que isso é fundamental, né? Que a pessoa... E nesse alerta que você faz com relação aos cuidados com o câncer do colo de útero, você quer ressaltar alguma coisa? É importante que essa mulher tenha atenção? Thaís, a pessoa precisa fazer os seus cuidados habituais. Porque tem mulheres que, por exemplo, estão fazendo um exame de rotina e no exame de rotina detectam uma lesão de pré-câncer. Aí a boa chance dela. Então, tem mulheres que já estão 1 ano e meio, 2 anos sem fazer a sua rotina. Quando faz, tem uma lesão. E vai ficar esperando essa lesão virar câncer? Entendeu? Então, um procedimento, no meu entendimento, uma lesão de pré-câncer é um problema que tem que ser tratado agora. Agora, se eu puder não levar para dentro do hospital, a gente sabe que o hospital tem muitos casos de Covid, se a gente puder evitar, a gente pode fazer muitos procedimentos dentro do consultório. Então, assim, lesões de pré-câncer, eu consigo resolver todas dentro do consultório. Todas ou quase todas. Agora, a lesão que é de câncer, câncer é câncer, você tem que operar. Aí vai para o hospital. Eu acho que a gente tem que tentar racionalizar isso. Minimizar as idas ao hospital. Tudo que puder fazer dentro do consultório, dentro do posto de saúde, no nível mais simples de atendimento, de menor complexidade, é melhor. É melhor, sem dúvida. Eu até soube do caso da moça de Venda Nova, que ela estava grávida, parece que ela teve uma pré-eclâmpsia, e ela precisou ser trazida para o hospital em Vitória, e aí quando estava por aqui, que ela acabou sendo contaminada pelo coronavírus, aí teve a criança, ela veio a falecer, e a criança nasceu com um teste positivo para o Covid. Quer dizer, é triste isso, né? Não tinha como fazer ali, tinha que ir para o hospital mesmo, né? Pois é, Thaís. Então, olha só, a pessoa... ela vai para o pré-natal, pode parecer que o cuidado pré-natal é muito simples, uma coisa meio tola até. Porque o que a gente faz? A gente pesa, a gente mede a pressão, a gente mede a barriga, escuta o bebê, e o exame físico de uma mulher que não tem complicações é basicamente isso. Eu vou olhar os exames do laboratório e vou conversar. Bom, esse exame físico ele é riquíssimo, ele não é pouco. Porque no exame físico, nesse contato que o médico tem com o paciente, a gente consegue detectar muitos sinais. A gente está conversando, está observando a pessoa. Eu estou medindo de cima e embaixo durante uma consulta. Isso é um exame também. A conversa não é só uma conversa. Pela conversa eu vou entender como é que está o hábito dela diário, de alimentação, de exercício físico, de bem-estar, se ela está deprimida, se ela não está. Agora, recentemente, eu encaminhei uma moça para o psiquiatra. Achei que precisava, por causa da crise do corona. Então, a consulta é muito importante. Nem sempre a teleconsulta permite isso. Para gestante, teleconsulta ela é fraca, não serve. A gente pode resolver algumas coisas por teleconsulta, eu tenho feito algumas, tenho usado o Zoom, tenho usado o FaceTime, né, o WhatsApp, a gente já faz isso há muito tempo, a gente sempre deu conselhos pelo WhatsApp, por telefone, é um tipo de teleconsulta, a gente tem mantido. Mas a consulta presencial é importante. Faz diferença, né? O olhar, né? O aconchego para essa mulher, né? Que precisa dessa atenção, né? Outra coisa, Thaís, a gente precisa conversar sobre parto também. Parto é uma coisa que você pode até improvisar, mas fica mais difícil, né?
o parto precisa de conversa, precisa de uma elaboração, precisa de um espaço aí para poder falar sobre essas coisas. É verdade. Agora eu fui olhando lá acompanhando como eu sou sua seguidora no Instagram, eu vi que você um dia desses falou sobre um programa, acho que é programa que fala Saber Nascer. Pois é, veja bem, a gente precisa conversar sobre as dúvidas que existem sobre o pré-natal, como que vai ser o desenvolvimento do bebê, as alterações no corpo da mulher. Às vezes a mulher nem se dá conta que acontecem muitas alterações emocionais. Também ela precisa saber como que é um trabalho de parto. Ou seja, a informação uma informação segura, porque aquela coisa, né, Thaís? A globalização da comunicação é ótima, mas é péssima, né? É ótima porque democratiza, mas o risco é que tem muita bobagem dita e escrita e a pessoa, às vezes, não sabe discernir. Então, assim, eu acho importante ela ter um contato comigo, já que eu vou fazer a assistência dela, o atendimento do parto, que a gente possa estar numa sintonia, que a gente possa conversar sobre esses eventos mais marcantes que trazem dúvida e insegurança ali na hora do parto. Sim. Ficou uma dúvida que faltou, você está falando agora sobre isso, e vamos voltar aqui no momento do parto, que ficou uma curiosidade. No caso de uma mãe saudável, uma gestante saudável, foi ter o parto, nasceu esse bebê, existe hoje uma recomendação para não ter visitas e tudo também, para evitar essa contaminação, para esse bebê não ser contaminado? Exato. Eu tenho, assim, o que eu tenho visto muitas mães querem esse afastamento. Falam com a mãe dela, falam com a avó do neném, só com 2 meses. O pessoal está com medo. As pessoas estão com medo. Aliás, acho que isso deve ser até um cuidado que deviam ter sempre, né? Fora da Europa, fora do Brasil, né? Na Europa, as pessoas só vão visitar o bebê depois de uns 15 dias, no mês. Não ia antes, não. O Covid está trazendo aí um pouco de bom senso também para as pessoas, né? Existem outros vírus circulando por aí, né? Então, tem o vírus da mentira, né? Tem o vírus do medo. Do pânico, né? Então, as pessoas pânico. Esse cuidado. E, bom, agora eu quero falar sobre gestação e espiritualidade, né? Que é uma palestra, que é um assunto que você gosta muito de falar, né? E nesse momento em que as pessoas estão buscando essas respostas e fazendo essa introspecção e tudo mais, as pessoas devem estar se perguntando muitas vezes. E aí eu começo com uma pergunta: toda mulher nasce para ser mãe? Bom, acho que não. Acho que não. Acho que tem mulheres que sofrem muito com a sua sexualidade, muito. Tem mulheres que têm conflitos muito dramáticos. O corpo está pronto, mas o psiquismo não está pronto. Então, tem mulheres que têm um drama, um dilema enorme. E acho que antes de resolver esses conflitos é bem difícil. Agora, tem mulheres que têm esses conflitos e se descobrem grávidas. E têm os bebês, e se curam nesse processo, né? É curioso também. Agora, a gente vê bebês que são abandonados, a gente vê bebês que são maltratados pela mãe, a gente vê que tem mães que, pelo amor de Deus. Então, eu acho que nem todas as mulheres nasceram para ser mãe, não. Mas é interessante, Thaís. Você sabe que tem uma psicanalista inglesa, Mary Langer, ela tem um livro chamado Maternidade e Sexo. Nesse livro, ela fala que a mulher completa o seu amadurecimento psicológico na maternidade. Eu achei legal de ver isso. E acredito nisso, porque eu vejo isso acontecer. Eu vejo. A mulher chega lá no pré-natal, Aí eu falo para ela assim, tira um retrato dessa mulher e guarda na gaveta. Guarda esse retrato na gaveta. Quando chega no fim da gravidez, eu falo assim, pega aquele retrato. Olha esse retrato agora. Essa mulher, aquela mulher que você era, já era, não existe mais. Mas agora, eu acho que por isso que deve ter o nome parto, né? A gente passa por um parto, né? A gente passa por um rompimento de uma vida antes do filho e passamos a ser outra depois. Eu tenho uma foto no momento que eu estava do meu primeiro filho na maternidade, esperando para o meu momento, enorme, deitada, esperando. Eu tenho essa foto.
E eu tenho ela no meu celular. Quando eu olho para ela, eu lembro de tudo que aconteceu naquele momento. Assim, Deixa eu ver essa foto depois, Thaís. São poderosos, né? São muito poderosos. A gente ganha uma força que a gente não sabe que tem. A gente não sabe. Thaís. Mas olha só, é interessante isso. Quando você fala da espiritualidade, da transcendência do parto, as pessoas acham que é só a ligação da gente com Deus, mas essa espiritualidade, eu gosto de compreendê-la como aquilo que é transcendente, aquilo que é além do corpo físico. Então, tem eventos psicológicos que eu considero também são eventos espirituais no parto. E uma das coisas que acontece muito frequentemente é que a mulher esquece momentos críticos, momentos dramáticos do parto. Agora mesmo, hoje mesmo, eu conversei com uma moça que teve bebê há 22 dias, e eu filmei o parto dela. Foi um parto muito legal, eu filmei, até publiquei no meu Instagram, o parto da Juliana. Olha lá que curiosíssimo, muito bonito. E ela olhando o filme do parto, ela falou assim: doutor Paulo, eu não lembro de nada disso. Eu só me dou conta que sou eu quando eu vejo as imagens. Olha que interessante. O evento é difícil demais, eles poderia criar uma sobrecarga emocional para essa mulher, no entanto, a natureza traz para ela a possibilidade do esquecimento. Isso vai para o inconsciente, ela não fica com isso no nível consciente. Para algumas mulheres, essa experiência pode ser por demais forte e assustar. E então a natureza faz esse carinho para a mulher, faz esse capricho de colocar as partes muito difíceis no esquecimento. E fica o que é bom, a impressão, né, de se tornar mãe, de receber o bebê, a esperança de uma vida em família, etc. Né? As coisas boas. Eu sou leiga nesse assunto de espiritualidade, mas a gente poderia pensar no sentido: a gente tem um espírito nosso que está no nosso corpo hoje. Aí a gente tem a nossa vida de hoje, com as chances e possibilidades de ser uma pessoa melhor, né, e tudo mais, as escolhas. A gente gera um ser que está vindo também, com um espírito reencarnado, que também vai vir para esse mundo. Que você uma vez me disse que geralmente são pessoas que já se encontraram em outro momento, é isso? Tem afinidades, né? Guardam afinidades, né? Pode ser encontros positivos ou não. Pode ser encontro de amizade ou desamor, né? A chance da gente se reencontrar em nova versão, em nova estampa, é ótima, porque esse esquecimento dos fatos corriqueiros, isso traz uma oportunidade maravilhosa. Imagina você lembrar que do seu lado tem um desafeto, uma pessoa que te deve, ou para a qual você muito deve. E isso, na nossa razão, pode parecer uma coisa idiota, imbecil, e a gente larga para lá. Agora, como tem o esquecimento, você vê aquele anjinho no seu colo, aquela criança mais linda, ou você encontra a pessoa numa situação favorável, você simpatiza, você se apega àquela pessoa com quem você já teve sérios desencontros no passado. Mas o que nós preservamos é a memória emocional. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e fala assim: meu santo não bate com essa pessoa. Muitas vezes esse fato se deve a essa identificação, porque nós somos energia, e a pessoa capta um tanto dessa energia nossa. E a gente não faz diagnóstico dos outros, muitas vezes, só de olhar, são impressões, mas impressão baseada em quê? Na captação dessas energias, né? Então, esse componente aí espiritual... Mas o filho, ele tem uma carga a mais, assim? Ele vem com um propósito a mais, ou é nessa relação mesmo que nós precisamos reencontrar por afinidades ou por desavenças? Ou esse filho não? Esse filho vem para ensinar, ele que... Pode ser uma pessoa com a qual você tem dívidas, ou que ela tem dívidas, vocês precisam se reaver. É uma expiação, digamos assim. Agora, tem provações. Para nós sermos perfeitos, para nós entrarmos numa condição de pureza espiritual, nós precisamos passar por todas as experiências daqui da face da Terra. Eu vou ter que aprender tudo que é possível. Agora estou fazendo uma hortinha aqui na minha varanda e eu estou encantado, porque eu vi que a folha do quiabo é muito parecida com a folha do chuchu. A minha mulher diz que elas são iguais, elas não são iguais. Aí eu vi que eu não sei nada de botânica, não sei nada de horta, de roça, não sei nada disso. Então, veja bem, a gente tem que aprender um mundo de coisas. E as experiências são para isso, para nós aprendermos coisas emocionais, coisas das ciências mesmo, dessas ciências naturais aí.
Então, são provas. Então, nós temos as expiações, para a gente se reaver com os erros do passado. As provas, que é aquilo que você está sendo testada. Você pode ter um filho desafiador simplesmente para desenvolver determinadas características, determinadas paciência, persistência, capacidade de doação. Agora, tem aquelas pessoas que são missionárias, né? Minha mãe deve ser uma, teve 9 filhos. Os missionários são pessoas que vêm com uma missão de prestar serviços, proteger um grupo de pessoas, ensinar um grupo de pessoas, uma comunidade. Então, tem várias finalidades para essa encarnação. Mas, de qualquer maneira, é um mistério que a mulher carrega dentro da sua barriga, né? É um desafio que ninguém... Graças a Deus, eu digo isso, porque eu não quero saber o que eu fui no passado, eu não devo ter sido coisa muito boa. Dificuldades que eu trago, eu fico imaginando o que eu fui no passado. Né? Eu podia terminar nesse assunto, mas para terminar, eu vou entrar num outro assunto, que é aproveitando essa situação, né, das pessoas que se escolhem, né, que vêm dessa mulher, que vai ser mulher, outros que não querem, e a questão das mulheres que negam seus filhos, que abandonam, que cometem um aborto, dessas mulheres que acabam desde o início, sabendo que não nasceram para ser mãe, nem para cuidar daquele ser, para rejeitar aquele ser do início ao fim. Como é que é isso? Elas vão sofrer amarguras. Muitas já são amarguradas nessa vida. Outras, o futuro dirá, né? Mas a pessoa... Um dia eu recebi uma senhora que provocou um aborto de 70 anos. E na minha consulta ginecológica eu perguntei quantas vezes ela tinha engravidado. E ela falou assim, eu tive 2 filhos, um casal. E depois eu fiz um aborto. Mas isso nunca me atrapalhou a vida. E ficou falando meia hora. Eu não tinha perguntado sobre a experiência dela de interromper a gravidez. Acolhi, mas não era o propósito inicial, e eu vi que aquilo era emergente para ela. É possível que essa senhora não tenha esquecido disso nem um dia sequer de sua existência. Que ela chegou ali na minha frente, ela não me conhecia, era a primeira vez, com 70 anos de idade, ela veio fazer essa confissão aí, e que não ia acrescentar nada para o nosso tratamento ali naquele momento, mas eu deixei ela falar. Então, e casos como esse se repetem, sabe, Thaís? Então, mulheres que dão o seu filho, que abandonam o filho, a gente vê essas tragédias, né? Eu acho que tem muita doença psicológica, muitas mulheres com depressão, com psicose, isso não foi identificado, e elas são abandonadas pelo parceiro. Também tem muito abandono, né? Muita mulher que se vê grávida totalmente sozinha, com pobreza, com desinformação, ela se sente muito vulnerável. Minha experiência com essas mulheres é que, se elas forem acolhidas, muitas voltarão na sua decisão de interromper a gravidez. Elas não querem, na verdade, interromper a gravidez. Elas não querem se sentir sozinhas, se sentem fracas e querem um apoio. Você dá um apoio, muitas vão levar isso adiante. Não vou dizer que vai levar com facilidade, não, mas são pessoas que, para elas, a vida vai ser difícil de qualquer jeito também. Então, tirar o filho vai ser um agravante nos seus problemas, né? O Chico Xavier falava que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Eu acho que negar essa oportunidade quando ela está presente traz consequências muito dramáticas, porque isso é muito intenso. Acho que as mulheres merecem nossas orações, nosso apoio. Não apoio o aborto, mas eu apoio uma mulher que abortou. Apoio não para ela abortar, apoio quando eu constato que ela está sofrendo por causa disso. Apoio se ela está pensando em abortar, porque eu vou te ajudar a ter o filho. Te ajudo, faço seu parto, te dou o pré-natal, e consigo... Eu tenho um grupo de amigos, a gente paga a sua conta de luz, a gente leva você para fazer exame. A gente faz isso e elas gostam. Sente carinho. O carinho que não teve do companheiro, que não teve da família. A gente precisa ser amado, né, Thaís? Essa mensagem que fica, né? Olhe para o lado, né? Acolha pessoas que estão precisando ser acolhidas, né? Que estão carentes desse amor, né? Esse momento agora de isolamento, a gente tem que pensar muito em telefonar para as pessoas que a gente ama. A gente precisa telefonar para as pessoas que a gente ama. O telefone tem essa chance do FaceTime, né? A gente pode mandar fotografia, a gente pode mandar vídeo. A gente precisa fazer contato com as pessoas que a gente ama periodicamente.
dizer assim, ó, tô vivo e te amo, hein? Tô à disposição, se precisar de mim, né? Todo mundo nesse momento aí. Né, nesse momento, é verdade. Paulo, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado por trocar comigo essas ideias. Tenho certeza que o pessoal também vai adorar essa entrevista e a gente pode falar mais vezes, tá? A hora que você quiser, tiver um assunto, por favor, fique à vontade. Thaís, eu agradeço muito a oportunidade e quero dizer que sempre é um prazer ter essas conversas com você, porque é garantia de muitos sorrisos descontraídos. Eu adoro as entrevistas. Muito obrigado. Obrigada para você, um ótimo trabalho e que muitos bebês nasçam por você. Amém, amém. Deus te ouça. Beijo para você. Tudo de bom aos seus telespectadores também.